Olá meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aquelas que ainda não são inscritos, corre, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para que você possa receber novas notificações. O vídeo de hoje é: levei um tapa na cara para acordar para a vida. Vamos lá para o vídeo, eu vou contar tudo isso aqui, o que aconteceu para eu acordar para esse mundo aqui, gente. Gente, desculpe este barulho que vocês estão ouvindo. Eu ainda estou aqui em Fortaleza e meu quarto é da janela para a rua, então passa muito carro, moto e tudo. Mas resumindo isso aqui tudo, eu não irei deixar esse vídeo muito longo. Eu irei fazer um breve resumo de tudo isso para que vocês possam ficar cientes de tudo que eu estou contando para vocês. Bom, gente, eu sou casada, tenho 4 filhos, agora tá vindo o quinto, que é a minha princesa, a minha Antonella. Bom, gente, no início do nosso casamento foi bem difícil mesmo. Eu só tô contando essa história para chegar onde eu quero chegar. Moramos de aluguel anos e anos. Chegamos a morar em uma casa que pingava. Quando chovia, entrava água dentro de casa, nosso quarto molhava todo, o quarto do meu filho mais velho também ficava bem úmido, bem molhado. E meu esposo trabalhava, eu trabalhava, meu esposo trabalhava 12 por 36, eu também trabalhava, ainda fazia bico, ainda comprava outras coisas para me revender, para ter outras rendas para ajudar dentro de casa, mas parecia que tinha um destruidor dentro da minha casa, que nada dava certo, não dava pra gente comer direito, o dinheiro ia todo para o aluguel, numa casa desse jeito, dessa forma. Anteriormente eu morava em outra casa de 2 cômodos também, que era bem apertado. Foi quando a gente se mudou para essa casa que eu estou falando agora, que tinha goteira para todo canto do mundo. Bom, resolvemos nos mudar, fomos morar em outro lugar, em um cômodo, eu, meu esposo, o Breno, o Bruno, eu grávida do Nicolas. Aí um certo dia eu estava trabalhando em uma loja de imóveis planejados e eu comecei a reclamar da minha vida. Eu comecei a falar para um gerente meu que eu já morava anos e anos aqui em São Paulo e eu nunca consegui arrumar nada, eu não tinha nada, só batalhava, só corria que nem uma louca e eu nunca tinha nada. Aí uma determinada hora, o meu gerente, que eu não vou citar aqui o nome, né, falou para mim assim: olha, você é uma mulher batalhadora, todo mundo percebe isso, você corre atrás, você é uma mulher exemplar. Só que eu vou te falar uma coisa, nós só crescemos na vida quando a gente tomamos um tapa de realidade, um choque de realidade. Você falar pra mim, pra outras pessoas que você não tá conseguindo, isso está na sua mente que você não vai conseguir, que você nunca vai conseguir. Você tem que colocar a partir de hoje que você vai conseguir, que você vai se superar. Aí ele foi e falou pra mim assim: ó, você parou em que série? Eu falei a série que eu parei. Primeira coisa, termina seus estudos. Termina seus estudos e continue batalhando, trabalhando. Só que você tem que fazer o quê? Pensar pra frente. Esqueça que já conseguiu primeiro do que você. Esqueça essas pessoas e foque em você. E começou a me dar bastante conselhos. Outra coisa, aí eu comecei a contar a minha situação, a minha vida. Só que para parentes, famílias, eu nunca contei nada. Eu sou uma pessoa que eu não chego na casa dos meus pais falando a situação da minha casa, a situação dos meus filhos, meu trabalho, meu estudo. Eu não conto nada pra ninguém. Eu nem gosto de estar contando nada pra ninguém. Eu acho que a minha vida é exclusivamente minha e da minha família e de quem mora comigo. Então assim, eu não gosto de contar nada. Bom, eu peguei aquele conselho, acatei pra mim e fiquei pra mim. Primeiro ano que o ano já estava se acabando, terminando. No segundo ano, dei entrada no supletivo, fui lá fazer a matrícula do meu supletivo. E eu finalizei a 8ª e o 9º ano com barrigão, perto de ganhar o Nicolas. Imagina. Então o primeiro passo eu já dei, foi terminar os meus estudos. Depois que eu ganhei o Nicolas, eu continuei a estudar e terminei o ensino médio todinho pós-parto. Então já foi o primeiro passo que eu dei. Gente, é o seguinte, depois que eu dei este primeiro passo de terminar os meus estudos, você sabe quando a sua mente abre?
ela parece que expande, ela se abriu a minha mente. Quando você está estudando, sua mente abre, você não está mais naquela caixinha fechada, que você não, sabe, parece que você está num mundo trancado, como se você estivesse dentro de um ovo, lá dentro. Final do segundo ano, as professoras ficavam falando qual era a faculdade que você queria fazer, qual era o seu sonho, que você... A gente tinha que contar na sala de aula, né, de quando a gente está terminando o ensino médio. E bom, eu não tinha muita coisa para colocar na minha cabeça, porque até então não podia pagar uma faculdade, e continuei a batalhar, estudar, e fiquei com o meu ensino médio parado. Depois saímos dessa casa, deste cômodo, e fomos morar em 2 cômodos de aluguel também. E no determinado dia, o dono da casa falou assim pra mim: olha, eu tô vendendo essa casa, vocês vão ter que sair ou vocês vão ter que comprar, porque eu preciso dessa casa para dar entrada em um terreno. Eu falei: misericórdia, e agora? Aí eu lembrei dos meus conselhos, dos conselhos que eu tive do meu gerente, que tudo que viesse pela minha frente, eu nunca colocasse empecilhos. Que eu só colocasse empecilhos se eu estivesse deitada em cima de uma cama, que eu não conseguisse mais me mover, nem para um lado, nem para outro. Mas enquanto eu tivesse perna, braço e saúde e força para me levantar, eu nunca colocasse empecilhos em nada. Bom, eu não tinha quase nada, eu tinha bem pouquinho de dinheiro guardado na minha conta, e ele queria vender aquela casa. E eu falei: por quanto você quer vender a casa? Ele foi e falou. Aí eu falei assim: olha, eu tenho tanto, mas eu vou arrumar tanto emprestado para dar de entrada. Aí ele falou: tudo bem então. Aí eu e meu esposo arrumamos o restante do dinheiro emprestado e damos entrada naquela casa. E sabe, se não fosse esse conselho, eu teria medo até hoje. Se eu não tivesse alguém que desse um tapa na minha cara, eu teria medo até hoje de enfrentar a vida. Porque o que vinha na minha mente era que eu nunca ia conseguir, que eu não podia, que eu estava com a casa cheia de filhos e que se eu comprasse qualquer coisa, eu nunca iria conseguir pagar. E através desse conselho, eu consegui. Eu dei entrada na minha casa, eu tinha uma quantia de dinheiro bem pouquinha, arrumei outra quantia de dinheiro emprestado bem pouquinha, a qual tinha que pagar também aquela quantia, e a gente damos entrada naquela casa de 2 cômodos. Já estávamos morando nela, só que agora ela era nossa, porque a gente estava pagando o restante do valor do dinheiro que faltava, só que era como se fosse um aluguel de uma casa nossa. Foi o primeiro passo. Até então eu fiquei desempregada. E eu fui trabalhar em outro estabelecimento, em outro lugar. E nesse lugar eu já conhecia muita gente, porque eram as pessoas a qual eu já tinha trabalhado há muitos anos atrás. E da mesma forma, eu contei que eu precisava trabalhar, que agora eu tinha uma quantia bem maior, além das dívidas do cartão de crédito, comida, água, luz, tudo. Eu tinha uma dívida bem maior, que era pagar a casa mensalmente. E meu esposo, ele ganhava muito pouco, porque meu esposo, ele é porteiro, porteiro ganha muito pouco. Então assim, a minha mente já estava meio perturbada. Eu ficava pensando: meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar R$1.000 por mês com 3 crianças, eu e meu esposo, água, luz, cartão e tudo mesmo. Meu esposo foi sempre porteiro, então é assim, ele ganha muito pouco mesmo. Então assim, eu tinha que correr atrás em muitas coisas, porque eu só podia contar com aquele pouco dele mesmo, porque era aquilo que ele ganhava. E quando eu começava a reclamar dele, e para algumas pessoas eu falava assim: Josi, os meus amigos principalmente falavam assim: Josi, evolua, cresça, estude, batalhe, não aceite o mínimo. Se outras pessoas não querem mudança, você seja a mudança. E bem assim eu fiz. Eu fui trabalhar neste lugar que eu estou falando pra vocês. Me acolheram super bem, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei direito, corri atrás, de confiança, graças a Deus. E então eu contei a minha situação pro gerente de lá dessa loja. Aí eu falei, imediato ele já me pegou para trabalhar registrado, bonitinho e tudo, porque até então as pessoas passavam 3, 4 meses na experiência para poder entrar na empresa. E eu já fui logo de cara, já entrei logo de cara, graças a Deus. Gente, foi nesta empresa que tudo começou a alavancar. E nesta empresa também eu tive muita força, muita ajuda dos meus gerentes, dos meus amigos de trabalho e tudo. Comecei trabalhando como recepcionista. Eu começava a trabalhar das 8 da manhã, parava às 5 horas da tarde,
tinha 2 horas de descanso, voltava pro trabalho 7 horas da noite e só ia para casa 11 horas. Então eu passava o dia e a noite fora. Só que ninguém viu isso, porque as pessoas não veem o que você passa, as pessoas só vê aquilo que você tem. Só isso que as pessoas observam, aquilo que você tem. O que você tá passando, ninguém observa, ninguém vê, ninguém percebe, ninguém vê a tua correria, ninguém vê o teu sofrimento, ninguém vê as horas que você ficou sem comer, ninguém vê as horas que você ficou sem dormir. E foi aí que eu tirei dessa força que eu achava que eu não tinha, que eu tirei forças e mais forças para alavancar a minha vida. E foi assim durante meses. Chegou um certo momento que o meu gerente me chamou e falou: Josi, agora a gente quer mudar você de cargo. A gente sabe que você tem família, que você tem filhos e tudo, e você passa o dia e a noite aqui nesse setor. Então eu vou colocar você no caixa. Ai meu Deus, era um sonho meu, porque eu já estava muito cansada de ficar o dia e a noite fora. E aquele setor era um sonho de qualquer funcionário dentro da loja, porque era das 8 às 5. Aí pronto, foi quando a minha mente abriu mais e mais. Aí o dono deste estabelecimento falou assim pra mim: olha, a gente vai mudar você de setor, só que a gente quer que você faça uma faculdade. A gente quer que você evolua, a gente quer que você cresça, Josi. Você é batalhadora, você é uma mulher guerreira, uma mulher de fibra. A gente quer que você faça isso. Aí eu, tudo bem, prestei o Enem aquele ano, com muito sofrimento, não tinha tempo de pegar uma apostila para estudar. Eu não tinha tempo para nada, porque eu estava trabalhando e já saía do trabalho e ia direto para casa. Era muita coisa para fazer em casa, comida, um monte de coisa para fazer, criança, tudo. Olha, era muita coisa mesmo, mas isso eu nunca levei como empecilhos. Tem gente que coloca os filhos como empecilhos para não poder crescer, a casa, o esposo. Gente, não coloquem isso como empecilhos na sua vida. Isso é força. Será que você não consegue entender que isso tudo se transforma em forças? Se você não tivesse isso, você morava com teus pais, com a tua mãe, sozinho. Gente, filhos é uma força tão grande. É como se fosse um trator que te levanta, te carrega. Sabe aquele trator que pega as canas de açúcar e levanta aquele molho? Filho é isso, gente. Não coloque filhos como empecilhos. Nunca, nunca. Meus filhos nunca foram empecilhos na minha vida. Eles foram as pessoas que mais me levantaram. Continuando. Aí eu fui fazer o Enem. Gente, para a honra e glória de nosso Deus, eu tirei 800 na minha redação daquele ano, porque eu fiquei boba, besta. Sabe por que eu fiquei boba e besta? Porque muitas pessoas me corrigiam, achavam feio o modo de eu falar. E assim, eu era motivo de risada de muitas pessoas, parentes, sabe? Muitas pessoas mesmo. E eu tirei 800 naquela redação. E quando saiu o resultado do Enem, eu fui procurar uma faculdade para fazer o meu primeiro curso nas faculdades. Eu fui nas melhores faculdades, fui na Paulista, fui na Unib e tudo. Todas as faculdades que eu fui, o curso era bem mais caro, ele era altíssimo e tudo. Eu fui em 3 faculdades. Depois eu não fui nem na Unisa e nem na Uninove, mas as demais eu fui em todas. Aí um certo dia, Deus falou no meu coração: lembra daquela faculdade que quando você chegou aqui em São Paulo, você sonhava, passava por ela e sonhava: meu Deus, será que um dia eu vou estudar aqui? Vai nela, que é nela que vai dar certo. Aí eu fui nessa faculdade, que é a Universidade Ibirapuera. Ela é bem linda mesmo, toda de vidro, chique, maravilhosa. Aí eu fui nessa faculdade e falei assim: olha, eu quero fazer o curso tal, e qual a mensalidade? Aí ela perguntou: você tem nota do Enem? Eu falei: tenho. Aí quando eu dei a minha nota, ela falou assim: ai, você só vai pagar 35% da bolsa. O valor era R$700 e você só vai pagar 35%. Gente, cabia
muito bem no meu bolso, porque eu já estava ganhando um dinheirinho a mais naquele lugar que eu trabalhava. E assim, eu fiz a matrícula e comecei a estudar, e foi motivo de orgulho naquele trabalho. E através de mim, outras meninas se inscreveram. Através de mim. Deixa esse carro passar. Através de mim, naquele setor de trabalho, naquele lugar, outras meninas ingressaram na faculdade também, outras meninas terminaram seus estudos. Gente, parece que foi assim, uma formiguinha puxando as outras pessoas, porque os meus gerentes se espelhavam em mim e falavam assim: olha, a Josi tem filho, tantos filhos, tem casa, marido e tudo, mas a Josi já sai daqui direto para a faculdade. Era isso que eu fazia, gente. Mesmo que eu tinha mudado de setor, eu saía 5 horas do trabalho e lá no trabalho mesmo eu ficava, tomava meu banho, aguardava das 6h40, porque do meu trabalho para a minha faculdade era 10 minutinhos e eu ia para a faculdade. Então foram mais de 3 anos eu trabalhando de dia e à noite na faculdade. Foram mais de 3 anos eu chegando quase 1h da noite em casa. Os meus filhos ficavam em casa. A minha sogra dava um auxílio, ela olhava eles, eu dava um agrado para ela e tudo. Mas foi assim que eu comecei a alavancar a minha vida, a passar a aprender a não olhar o meu passado, a aprender a não olhar as pessoas do meu lado. Eu passei a perceber que se elas conseguem, eu também iria conseguir. Se elas conseguiram trabalhar, estudar, ter seu carro, sua casa, eu também iria conseguir, porque tudo que Deus tinha dado para elas, eu também tinha. Uma saúde, perna, braço, mente, cabeça, olhos, boca, porque eu também não iria conseguir. Para que eu ficar olhando para as conquistas delas e eu não começar a olhar e planejar as minhas conquistas? E foi assim que Deus me fez abrir os olhos. E eu comecei a fazer a faculdade e me formei. Hoje eu sou formada, glória a Deus. Finalizando essa história agora, terminamos de pagar a nossa casa e tudo começou a melhorar. Foi quando tudo começou a melhorar, foi quando a gente terminou de pagar essa casa. Aí sim, já não tinha mais aqueles R$1.000 de pagar mensalmente, aqueles R$1.000 que eu deveria gastar para pagar a casa, tirar da minha renda para pagar a minha casa. Eu já colocava ele dentro de uma poupança, já guardava aquele dinheiro. E tudo começou a mudar. Mudou drasticamente. Parei de reclamar com meu esposo pelo ganho pouco dele, porque eu percebi que eu não poderia e nem posso nunca mudar ninguém. Cada pessoa tem a sua expectativa de vida, cada pessoa tem o seu modo de viver. E eu sou eu, independente de eu ser casada com ele ou não, é a minha vida, é a minha história que está em jogo, é a minha situação. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu subi de cargo novamente, passei a ser gerente daquele local, do meu setor. E aí tudo começou a melhorar, mudar mais e mais. Mas por que começou a mudar? Porque eu dei o meu primeiro passo, gente. Eu dei o meu primeiro passo. Se eu não tivesse dado o meu primeiro passo e não estar olhando as dívidas, os problemas, o dia fora de casa, eu não vou ver meus filhos, não vou ver meu marido, não vou ver minha casa, nem nada. Nada disso tinha acontecido. Só aconteceu porque deu meu primeiro passo e tirei as coisas negativas da minha mente, dei aquele basta e consegui marchando e prosseguindo pra frente. E mudei de cargo e eu comecei a ganhar bem mais ainda. Já tinha mais responsabilidade naquele lugar e tudo. E finalizei essa história neste lugar. Eu tive que pedir pra sair. Eles nem queriam me mandar embora, porque até então eu queria arrumar outras coisas. E lá o rumo final era ter a gerência. Eu não podia mais ultrapassar disso, porque depois, só se eu fosse dona do estabelecimento. Então assim, eu queria crescer mais e mais, mais e mais. Mas como eu não tinha mais espaço de crescer ali dentro, aí eu pedi para eles me mandar embora. Eles não queriam me mandar embora e tal, mas aí a gente conversamos, comecei a falar que estava cansada, que queria ficar um pouco com meus filhos, com a minha família e tudo. Fui mandada embora desse trabalho.
bonitinho, feliz, contente, fizeram até festa de despedida para mim e tudo. E fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, bom, eu quero dar um tempinho agora e descansar. Descansar, não quero trabalhar agora, tô muito cansada, foi anos e anos trabalhando o dia, chegando 1 hora da manhã em casa, eu quero descansar. E bom, fiquei em casa, gente, foi uma coisa assim, ó, fiquei em casa e a minha cabeça começava a fluir, a pensar coisas. Só que as pessoas que gostam de trabalhar e ficam dentro de casa não conseguem ficar dentro de casa de jeito nenhum. E a minha mente começava a trabalhar. E eu falei assim, eu sempre tive um dom de empreendedorismo. Eu sempre fui uma pessoa, os meus pais, eles gostam muito de trabalhar com vendas e tudo. Meu pai sempre trabalhou na feira. E assim, eu tenho muito dom de vendas. Então o que eu fiz? Eu comprei gel da loja de R$1 e comecei a trabalhar, vender nas ruas, nos comércios, no povo e tudo. E eu vendia aquele gel e eu ganhava 300% acima daquele valor. Aí teve uma hora que eu cansei, falei, bom, eu não vou mais vender gel, vou ficar aqui dentro de casa um pouquinho. Tinha gastado um pouco daquela grana que eu recebi da empresa quando eu fui mandada embora, do fundo de garantia, com investimentos que não deram certo, né, que eu não vou citar aqui, mas eu tinha uma quantia pequena em casa guardada e tudo, e sempre procurei guardar o meu dinheiro e tudo, e deixar ali numa reserva para quando eu precisasse, ele estava ali pronto, né, para me auxiliar futuramente. Neste decorrer do tempo que eu estava dentro de casa, eu fiquei grávida do Anthony. Aí eu não estava trabalhando, mas como eu tinha minha renda, o meu dinheirinho guardado, então isso não atrapalhava eu auxiliar e eu ajudar nas dívidas de dentro da minha casa. Mesmo que nós não tínhamos mais as dívidas de pagar a casa, mas ainda tínhamos dívida das outras coisas, cartões de crédito e etc. Certo dia, meu esposo chegou em casa e falou assim, eu vou comprar uns livros para nós revender. Lá no meu trabalho eu vendo os livros semi-novos e eu vou comprar para revender. E eu falei, meu Deus, livro não vai dar dinheiro, Ney. Como é que a gente vai pegar uma caixa de livro e montar uma banca para vender livro? Aí assim, eu fiquei meia negativa, assim, bastante, bem negativa. Mas aí eu falei, tudo bem então, vamos comprar, vamos ver até onde vai chegar e sair. Aí ele começou a comprar livro, a gente começou a postar no Facebook, na OLX, no Mercado Livre e tudo. E não é que começamos a vender bastante livro mesmo? E começamos a vender. Daquele dinheiro, daquela renda, daqueles livros, a gente pagava cartão de crédito, pagava água, pagava luz. Era bem pouquinho no início. Só que assim, a gente foi comprando mais livro e montuando dentro de casa. Comprando e montuamos dentro de casa. Então assim, os 2 cômodos já não tinha espaço nem para nós, nem para as crianças, imagina para livros. Aí eu já estava louca para mudar daquela casa, querendo comprar outra casa e tudo. Só que meus pensamentos, eu não queria mais morar naquele lugar. Muito menos ali no bairro onde eu estava, no lugar onde eu estava. Eu queria assim, o meu pensamento era de crescer mais ainda, de subir mais ainda, de então continuar ali. Aí um certo dia, meu esposo foi e falou assim, olha, a casa do irmão ali tá vendendo. A minha sogra também falou, olha, aquela casa ali tá vendendo. Só que assim, as pessoas não sabem da minha vida financeira, não sabiam se eu tinha alguma grana guardada ou não. E assim, chegavam pra mim e só falavam, olha, aquela casa ali tá vendendo, que não sei o quê. Eu não dava muita atenção, eu ficava pensando, o que esse povo acha? Eles são loucos? Eles acham que eu tenho 80 mil, 75 mil pra dar numa casa? Na minha mente, né? Só que assim, eu sempre fui aquela pessoa de juntar uma graninha, pouquinha, mas eu sempre fui de juntar. Aí, de tanto eu querer me mudar, resumindo, eu fui lá falar com esse irmão e falei pro irmão assim, olha, aí eu perguntei o valor da casa, ele foi e falou, e eu falei pra ele assim, o senhor quer quanto de entrada? Ele falou, olha, tem uma proposta de tantos, se essa pessoa desistir, você chegar com essa proposta, eu passo pra você, se caso essa pessoa desistir. A minha casa tem 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros e
espaço para construir mais para cima ainda, que agora a gente vai construir mais, né? Levantar mais, fazer mais quarto, porque a família tá crescendo, então há necessidade. Aí eu ficava orando dentro de casa, tomara que aquela pessoa desista, pensando, né? Mas aí o meu esposo falava assim: mas como é que a gente vai dar entrada? Você tem esse dinheiro? Só que assim, eu sempre fui de falar para filho, para esposo que eu não tenho, porque assim, eu acho que se as pessoas dentro de casa ficarem sabendo o que você tem, consome, gasta tudo, porque eles querem, parece que assim, eu não tenho nem o que explicar. Acaba com tudo, porque assim, eles ficam sabendo e acham que você tem, e acham que é obrigação sua de fazer, de pagar e tudo, entendeu? E os filhos começam a querer roupa, calçado, bola, bicicleta, tudo eles querem, né? Vocês sabem como é que é quem tem família e tal. Aí eu já estava angustiada, amargurada, porque o irmão não chegava e falava nada pra mim, não falava se a pessoa tinha desistido nem nada. Aí foi um certo dia, eu cheguei: irmão, a mulher vai querer a sua casa ou não? Ele falou: ela desistiu. Eu falei: já fui pra lá com uma quantidade de dinheiro, dentro de uma sacola assim, ó, bastante dinheiro que eu tinha dentro de casa. Eu reservava um pouquinho no banco e guardava dentro de casa, gente. Só que hoje eu não faço isso mais, que eu não sou louca. Mas eu só estava fazendo aquilo porque eu sabia que eu já ia me mudar há pouco tempo, porque eu sempre fui uma pessoa confiante e eu sempre acreditei em Deus. E eu sabia dos meus pensamentos e dos meus sonhos, e quando eu sou uma pessoa e quando eu quero alguma coisa, acontece assim, do nada, rápido, sabe? É uma coisa que eu acho que é Deus mesmo na minha vida. Aí ele falou assim: a pessoa desistiu. Aí eu falei: olha, eu tenho tanto. Dei tanto na mão dele, ele pegou aquele dinheiro e começou até a se tremer, tanto dinheiro. Dei entrada naquela casa, e pronto, fiquei aguardando 3 meses para ele sair de dentro de casa, porque a casa que ele tinha comprado tava para arrumar e tudo. E eu angustiada, eu queria mudar para minha casa, eu tinha dado uma quantia boa de dinheiro e eu queria me mudar. Até então, em janeiro de 2020, eles se mudaram. E eu peguei a chave da minha casa grande, que era o meu sonho ter uma casa grande. Ainda não é o sonho, esta casa ainda não é o meu sonho, porque os meus sonhos são coisas ainda bem melhor, bem maior. E eu creio que os planos de Deus na minha vida ainda é coisa bem melhor do que essa ainda, porque é bem maior daquilo. Os planos de Deus para a nossa vida é bem maior do que aquilo que nós pensamos, imaginamos. E se mudamos para aquela casa e parece assim que foi um sonho. Eu me senti rica, me senti uma pessoa assim, eu me senti aquela pessoa poderosa, rica, e fiquei pensando: meu Deus, eu cheguei até aqui com tantos filhos, passei tantos altos e baixos, passamos situações que ninguém imaginava, que ninguém imaginam. As pessoas só olham o que a gente está correndo, batalhando, o que conquistamos, mas ninguém imaginou, ninguém imaginava e ninguém imagina o que passamos para chegar até ali, até aquele ponto de comprar aquela casa. E comprei aquela casa. Depois, com 2 meses, dei mais outra quantia de dinheiro, né, para o dono da casa. E estamos até hoje naquela casa. Estamos terminando de pagar já, graças a Deus, o restante da mensalidade. E, gente, o que eu tenho para falar para vocês, que muitos de vocês precisam também levar um tapa de realidade, levar um tapa na cara de realidade, porque enquanto você não levar esse tapa na sua cara de realidade, você não vai sair deste lugar, você vai permanecer neste emprego, você vai permanecer nessa casa, você vai permanecer na sua vida de mesmice, você vai permanecer na sua vida de miséria, você vai permanecer na sua vida de choro, de lamento, e não vai adiantar nada. Tudo você tem que ter um objetivo. Para de colocar obstáculos em tudo que acontece na sua vida. Filhos não é obstáculo, idade não é obstáculo. Sabe o que é obstáculo na sua vida? Um dia que você estiver deitada na sua cama, de cadeira de roda, que você não poder andar, depender dos outros, aí sim é um obstáculo. E nem isso é obstáculo, porque sempre tem pessoas boas que estão ali te ajudando. Até você ali deitada em cima de uma cama, não estou desejando isso pra ninguém, mas eu estou só tentando abrir seus olhos. Até você em cima de uma cama,
se você tem 2 mãos, você pode trabalhar no notebook, no seu computador, você pode fazer vendas, você pode postar algo que você tem para vender. Então tira, não existe obstáculo. Existem pessoas sim, medrosas, pessoas que vivem na sua zona de conforto, pessoas que sempre dependeram dos outros, pessoas que nunca tentaram dar o seu primeiro passo, né? Pessoas mesquinhas. Existem isso sim, mas obstáculos não, nada. Nada na vida é obstáculo. Sempre os meus obstáculos foram motivo de crescer, de avançar, de correr atrás. Mas eu nunca tinha abrido os meus olhos antes de alguém dar um tapa na minha cara. Se alguém não tivesse dado vários tapas na minha cara, eu estava na mesma vidinha. Ou morando de favor, ou morando em um cômodo, quase caindo com um monte de filhos. E olha onde eu cheguei. Hoje eu sou uma pessoa abençoada, trabalho com meu esposo, não trabalho hoje para ninguém, tenho as minhas próprias vendas, compro coisa para revender, passo o dia entregando nas estações, clínicas e tudo, tenho meu dinheiro. Hoje eu posso viajar, hoje eu posso sair de casa, hoje eu posso comer o que eu quiser com meus filhos, sabe, gente? Eu não sou rica, mas assim, muda. O contexto da história muda bastante quando você tem objetivo. É isso que eu quero falar para você. Quando você tem objetivo, tudo muda na sua vida. Passamos dificuldades, sim, tem perrengue, sim, tem algumas coisas que nos atrapalham, sim, mas isso a gente chuta de lado, deixa pra lá e sai avançando como se fosse uma águia, levanta a cabeça e sai marchando, linda, maravilhosa, ou voando, ou como você quiser andar. Mas nada é obstáculo na sua vida. Então, o que eu posso dizer com isso? Que apesar de hoje a minha casa estar bem mais cheia, o volume de gasto aumentou bem mais, né? A quantidade de gente aumentou bem mais, só que hoje podemos mais coisas do que anteriormente. Por quê? Porque eu eliminei os obstáculos da minha vida. Eu passei a enxergar os meus obstáculos como degrau para me subir. E eu comprei a minha casa, depois comprei um terreno, depois comprei um carro. E estou só prosseguindo, só progredindo. Viajo, passeio, como o que eu quiser, faço o que eu quiser. E agora, finalizando, Deus aos 40 anos me abençoou com a minha Antonella. E eu creio que a Antonella chegou no tempo certo. Porque este é o momento de eu poder dar tudo o que eu quiser para minha princesa, as roupas dos sonhos, porque anteriormente eu não poderia. Então assim, nunca reclame da sua vida, nunca fale, meu Deus, porque eles conseguiram e eu não consigo. Talvez se eu tivesse conseguido no passado, eu tinha gastado tudo à toa, não sabia nem o que fazer, sabe, com aquele dinheiro, nem com nada, sabe? E hoje não, hoje a minha mente é bem mais ampla, eu tenho mais visão do meu futuro, tenho mais visão da minha casa, dos meus filhos, visão com o meu esposo. E o meu plano futuro não é ficar nisso aqui, é alavancar mais e mais, é crescer mais e mais, é dar um futuro bem melhor ainda para as crianças que estão nascendo, para as crianças que estão crescendo. Não digo para quem já está jovem, porque quem já está jovem como o Bruno e o Breno, eles caminharam conosco nos problemas, nas situações mais difíceis, né? E o que eu posso fazer por eles é cuidar dos meus netos com muito amor e carinho, sabe? O que eu puder fazer por eles, aliás, lógico que futuramente o que eu puder fazer para os meus netos, eu irei fazer. É um motivo de gratidão vai ser um motivo de gratidão eu fazer pelos meus netos o que eu não fiz pelos meus filhos mais velhos, porque são os mais velhos que caminharam conosco, que passaram dificuldade conosco. Então assim, eu fazendo por eles é como se eu estivesse fazendo para os meus próprios filhos. Eu tenho fé em Deus que eu nunca irei abrir a minha boca e falar para os meus netos, eu não posso isso. Eu posso falar, agora não dá, mas daqui uns dias a vovó compra. Tenho fé em Deus, porque Deus é maior. Já falei muito isso para os meus filhos e tenho fé em Deus que eu nunca irei falar isso para os meus netos. E é isso aí, gente.
essa história é uma história de superação, é uma história de força, é uma história de vontade. E finalizando, já estou na segunda faculdade, meio do ano de 2022 eu me formo. Eu tenho uma outra formação em pedagoga e talvez eu exerça essa função, talvez não, porque meus planos futuros ainda não é esse, são outros planos futuros. O que eu quero dizer com isso? Estudar é adquirir conhecimento. Isso não significa que eu vou atuar na função. Se eu atuar na função, glória a Deus. Se eu não atuar na função, eu adquirir aprendizado, conhecimento, e isso é o que mais importa na minha vida. É isso aí, um beijo no coração de todas vocês. Espero que vocês tenham gostado desse belo tapa que eu recebi na minha cara, e talvez eu esteja também te dando tapa. Beijo, tchau, tchau!